Deixa eu chamar agora nosso próximo entrevistado, que já está conectado, que é o professor Lejene Mirhan, sociólogo e escritor. Olá, professor, também estava com muita saudade de você. Falei agora com o Conde, agora com o professor Lejene. Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Obrigado. Também estava com saudade, viu? Você faz Que falta aqui. bom. Você sabe que Eu quando espero que você explodiu tenha esse aproveitado conflito, bem, viu? aproveitei. Falei que voltei com gás todo, estou 100%, um mês, né? Foram 30 dias, deu para descansar. Apesar de pandemia, não tinha muito o que fazer, né? Fiquei muito tempo em casa também, mas descansando, cuidando de casa, que eu gosto também, do meu filhotinho. E daí você sabe que quando estourou o conflito lá na Palestina, eu corri aqui para o Bom para Todos, para suas páginas, para entender, inclusive, o que estava acontecendo, porque não dá para ficar só se alimentando da grande imprensa, que é a televisão que a gente liga às vezes está passando ali. Então, claro, corri aqui para as suas explicações, agradeço imensamente, porque é tão importante a gente conseguir entender esse cenário de um ponto de vista como o seu. Mas vamos começar a nossa conversa com Rússia e China hoje, porque Rússia e China, inclusive, se encontraram, estão cada vez mais próximas, né, na verdade, em apoio mútuo. A China, inclusive, disse que está pronta para cooperar com a Rússia e a comunidade internacional, a fim de continuar suportando e concretizando o multilateralismo verdadeiro. Você tem falado tanto para a gente aqui sobre esse multilateralismo e como China e Rússia são protagonistas nessa nova formação do planeta, do universo, enfim. Fala para a gente sobre esses dois países importantes e como eles estão se relacionando nesse momento. Os Estados Unidos passaram a ser uma potência hegemônica no mundo praticamente sozinho. Em dezembro de 91 acabou a União Soviética. Não havia um contraponto essa potência hegemônica estadunidense, né? A partir daí, pouco a pouco, gradativamente, tanto a Rússia quanto a China passaram a ocupar um espaço. Brasil e Índia chegaram a ocupar também um espaço, né, a partir de 2006, com a fundação dos BRICS, mas aí nós perdemos o B dos BRICS, perdemos o I, que é a Índia, mas vamos recuperar no que vem o Brasil, a Índia também, vem tudo para o campo. A verdade é que sobraram basicamente a Rússia e a China. Para quê? Para fazer um contraponto ao mundo unipolar, né? E este contraponto ao mundo unipolar, hoje, eu diria que está chegando assim quase que ao ápice, né? Com os acordos que Rússia e China vêm assinando gradativamente, esta aliança vem se tornando estratégica, não é uma aliança simplesmente histórica. Olha a importância dos dois estarem juntos. Não, ela é estratégica, né? Ontem houve uma entrevista coletiva no Ministério das Relações Exteriores da China e o seu porta-voz, o nome dele é Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês. Ele, então, usou duas frases para definir do ponto de vista assim, metafórico, a frase que ele usou, eu vou repetir para vocês aqui, de como a China vê a aliança estratégica com a Rússia. A primeira frase foi: ela é sólida como uma rocha. Bom, rocha a gente sabe que é sinônimo de dureza. Mas a segunda frase que ele usou, ele diz assim: é o ouro do mais alto quilate. Então, veja como a China vê esta aliança. A China é um país no rumo do socialismo. A Rússia não é mais a União Soviética. A Federação Russa, é um país que é capitalista, mas não é modelo neoliberal. Tem muito de estatismo. O Putin, quando começa a sua era, Putin, vamos dizer assim, já está lá há muito tempo, 1999, quando ele vira primeiro-ministro, depois presidente, primeiro-ministro, agora presidente de novo. São 22 anos e tudo indica que ele pode ir até 2036, pelas mudanças que aconteceram na Constituição. Então, a era Putin, que começa em 1999, 2 anos depois, já é fundado, então, portanto, 2001 está fazendo esse ano 20 anos, agora em junho, dia 15 de junho, eles fundaram lá em 2001, junto com a China, Rússia e China,
fundaram uma organização que é estratégica, que é mais militar e política do que econômica, chamada Organização de Cooperação de Xangai. Pouca gente conhece essa sigla, é OCX, na sigla inglesa Xangai é com S, então a sigla fica SCO, Shanghai Cooperation Organization, né? E ela reúne outros países que já foram admitidos nesta organização de cooperação, que como a Índia, que entrou, mas a Índia está aí nesse, né, mais pró-Estados Unidos do que para a Ásia, mas tem o Irã, tem a Turquia, tem o Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, aqueles estão todos, né? São 12 milhões, 10 a 12 milhões de soldados na ativa e mais ou menos 5 a 7 milhões de reservistas em prontidão, pronto para, se convocados, entrar em combate. Então, esta aliança é uma aliança estratégica. Ela vê, então, o mundo, mas eles não querem dominar o mundo. Esta que é a diferença dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm um projeto de dominação global e de imposição do seu ponto de vista nas outras nações, especialmente nesses países em desenvolvimento, nesses polos, novos polos mundiais, né? Esta aliança é uma aliança que gera um equilíbrio mundial de forças. É o que nos protege, na verdade, os países menos desenvolvidos, com forças armadas menos fortes, né? Sem acesso a artefatos nucleares. Por exemplo, a pequenina Coreia Popular, pequenininha, mas tem bombas atômicas e ninguém mexe com a Coreia. Você vê até a época do Trump, ele tem que ir lá e apertar a mão do baixinho que é o líder da República Popular Democrática da Coreia, que chama-se Coreia do Norte. Então é um novo mundo. Eu não vou aqui, não temos tempo para descrever no passado, mas houve altos e baixos na relação Rússia-China, União Soviética-China. Na União Soviética-China, eles chegaram a se afastar de tal maneira que estavam assim meio brigados, assim, sabe? Então, mas hoje as relações são excepcionais, eles têm a mesma visão estratégica de mundo, qual seja, a de um mundo multipolar, que é o que nós caminhamos hoje entre a chamada unipolaridade, que já está muito decadente, mas não desapareceu ainda, para este mundo multipolar, que já está se consolidando, mas ainda não é uma realidade. Então, nós temos que saudar com muito entusiasmo estas alianças entre estes dois líderes. Lembrando que o Putin, né, Vladimir Putin, ele entrou no Partido Comunista da União Soviética em 1975, recém-formado na Faculdade de Direito, e durante 16 anos, até 91, quando acabou a União Soviética, ele era membro do Partido Comunista da União Soviética e membro do grupo chamado KGB, que é a agência secreta, é o equivalente ao FBI lá da Rússia. Então ele tem muito dessa formação. O pai dele era do partido, perdeu o irmão na Segunda Guerra Mundial, então ele tem muito da velha União Soviética. Sem dizer que essa turma do Partido Democrata e parte dos republicanos vê a Rússia hoje como ainda a velha União Soviética. Eles, no imaginário deles, as coisas não mudaram muito lá, né? Então, apenas para fazer esse registro, que eles têm, os democratas têm mais pavor da Rússia do que da China. Deveria ser o contrário, né? Mas é isso, nós temos que ficar... Mas é nesse cenário agora, inclusive, que Joe Biden anunciou que vai se encontrar com Vladimir Putin, né?